Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 8. Capítulo 63. O carro que havia sido arremessado para o ar pela mudança na estrada ainda estava flutuando. Não havia nada de errado com a gravidade. Mas como um cultivador no reino celestial, eu podia controlar o ar ao meu redor e voar. E eu podia voar enquanto levantava coisas pesadas como este carro. Eu saí dele e rapidamente cheguei ao chão, levantando-o acima de mim. Este carro era um carro esporte e não era barato. Claro, eu sou dono de uma empresa e tal. No entanto, liquidar dinheiro sem pagar impostos era algo a ser reconsiderado. Sabem, vocês aí embaixo. Devo informar que estou totalmente autorizado a usar minha individualidade para autodefesa, eu disse enquanto descia do céu, colocando gentilmente meu carro no chão. Felizmente meu seguro cobria os ataques de vilões. Kinshiro, um homem que estava coberto por capuzes, disse enquanto se aproximava de mim. Nós gostaríamos que você viesse conosco pacificamente. Ou o quê? Eu bufei, estalando meus punhos. Com base nos seus dados e habilidades, nós preparamos alguns caras que podem lidar com você. Ele virou a cabeça para os outros homens encapuzados. Eles os trouxeram para baixo, revelando seus rostos de cor escura e cabeças sem crânio, deixando-os com cérebros expostos. Nomus eles eram. O homem de capuzes continuou. E cada um desses caras é mais forte do que você era, mesmo se você aumentasse seu poder em 50%. É mesmo? Então você está usando dados antigos. Eu sorri zombando. Certo, a última luta contra aquele Nomu fraco foi um teste para meus poderes. Dados de 4 meses atrás. Ele respondeu. Por favor, gata, eu nem precisaria do meu Ki para derrotá-los. Apenas meu guerreiro de mana de rank heróico máximo é suficiente para lidar com esse Nomu. Tanto faz. Eu não vou me mover sem uma luta, então venham aqui. Eu os convidei. Eu não queria começar a atacar, já que isso me colocaria em problemas legais e poderia me forçar a pagar pelos danos públicos. Um dos Nomus cintilou até mim com uma velocidade ofuscante. Sabendo que eles tinham uma individualidade de super regeneração, eu sabia que teria que causar dano mais rápido do que eles poderiam se recuperar. Eu fiz um gesto de arma com a mão esquerda, disparando um raio super focado da minha mão, atingindo o Nomu com uma explosão massiva. No meu nível de cultivação, o raio de sol era muito mais forte e menos consumidor de energia. Eu poderia explodir um prédio usando. Não só isso, mas mesmo se eu explodisse uma pequena rocha, a qualidade do meu ataque era muito alta. O Nomu que explodiu tinha um buraco do tamanho de um homem no peito, a maior parte de seu corpo brilhando em vermelho. Isso deveria superar sua habilidade de super regeneração. Não perturbados pela morte de seu camarada, os dois Nomus restantes avançaram contra mim, pulando em mim de diferentes direções. Assim que eles estavam prestes a me pegar, eu desapareci. Eles olharam para a esquerda e para a direita procurando por mim, mas eu estava acima deles no ar, sorrindo zombeteiramente para eles. Se vocês não trouxerem Nomus de alto nível, ou o Nomu que vocês fizeram para lidar com All Might, então vocês não têm chance contra mim. Eu empurrei minha palma na direção deles. Uma palma de 9 metros de comprimento apareceu, envolvendo os Nomus e prendendo-os ao chão com uma pressão que fez a vizinhança tremer. Agora que eu os reuni em um ponto mais apertado, apontei para eles com a outra mão, imitando um gesto de arma, meus dedos brilhando em um branco reluzente. Um raio saiu dos meus dedos, atingindo-os em velocidade incrível, derrubando-os. Assim que aterrei no chão, olhei para os Nomus restantes. Eu acabei de matar um ser vivo? Eu estava prestes a vomitar, mas então, no nível do meu corpo atual, era impossível vomitar. Eu apenas coloquei minha mão no nariz, cobrindo. Era sangrento e, surpreendentemente, isso não me machucou mentalmente como deveria. Presumi que eu acreditava profundamente que era a coisa certa a fazer. Eu virei a cabeça para o homem que parecia ser o líder dos Nomus e para o casal de caras fantasiados. Como isso é possível? Esses Nomus foram feitos especificamente para te derrubar, ele disse, os lábios tremendo. Talvez porque seus dados são antigos, isso, e o fato de eu ter parado de aumentar o volume que eu levanto na academia. Eu estendi minhas mãos para eles, murmurando um feitiço mágico de rank de 3º nível. Fornalha de fogo. Geralmente eu não faria isso, já que esses feitiços geralmente consomem mana que meu mundo não tinha, o que significava que a fonte era eu. Mas que se dane. Chamas douradas voaram da minha mão, cobrindo os vilões. Eles não teriam como escapar. Tornar-se um 4º rank significava que minha velocidade de lançamento aumentou para feitiços de nível anterior. O fogo deve durar por 30 minutos, o suficiente para os policiais chegarem e investigá-los, eu disse, antes de colocar minhas mãos no bolso. Vocês vão queimar em cinza se tocarem nas paredes. A essa hora, Mineta deve estar na aula de resgate. Eu pensei. Como um bom irmão mais velho, eu deveria avisar a escola sobre os ataques de vilões. Eu voei no ar e na direção da academia UA parei em um fogão no caminho, comprei uma marmita, para que eu pudesse inventar uma desculpa para encontrar Mineta caso o pior acontecesse. Peguei meu telefone e desquei o número de telefone da Midnight. Ela não atendeu. Tentei ligar para o diretor, mas o telefone dele estava desligado. Droga! Como eu os aviso sobre os ataques dos vilões? Ligar para a polícia? Isso não funcionará. Se a polícia levasse a sério todas as ligações sobre a academia UA sendo atacada, o alarme tocaria todos os dias. Eles apenas tratariam como um trote de vilões que roubaram algum telefone. Com minha velocidade de voo atual, levei alguns minutos para chegar à academia UA. Eu então entrei pela porta. A barreira não me parou, e eles não questionaram por que eu voltei. A academia UA tinha sua porta aberta para estudantes que queriam se reunir na biblioteca e estudar. Mas no meu caso, eu não vim para a biblioteca. Enquanto corria, virei a cabeça para a pessoa mais próxima, que por acaso era um robô, o chefe da nossa escola. Eu gritei. Há um vilão atacando a atual aula de resgate. Por favor, verifique isso. Ei, Kinshiro.
Isso não pode acontecer, você sabe disso, respondeu o robô. Verifique você mesmo. Achando que ter uma conversa agora era inútil, aumentei minha velocidade, meu corpo cintilando. Eu sabia meu caminho na academia UA, e em um curto espaço de tempo, depois de cruzar algumas dezenas de quilômetros, me encontrei voando em direção a uma esfera gigante que cobria o local onde fizemos o treinamento de resgate. Eu atravessei e entrei. Eu podia sentir, como um cultivador, que aqui havia mais pessoas reunidas do que os alunos, superando-os em número. Da minha visão, eu podia ver um homem coberto por névoa escura. Número 13. Aizawa sendo encurralado de alguma forma por muitos vilões. Um gnomo grande grasnando e muitos vilões cercando os alunos. Havia até Eri aqui, e ela estava sendo mantida como refém por um dos vilões. Capítulo 64. Eri estava sendo feita de refém pelos vilões, parecia. Aquele maldito Aizawa, quem lhe disse que era uma boa ideia trazer uma criança para ensinar futuros heróis? Eu respirei fundo, decidindo observar a situação. Eu não seria capaz de ajudar aquela pirralha se perdesse a cabeça. A professora número 13 apontou o dedo para o homem coberto por névoa, ativando sua individualidade de buraco negro, sugando. O homem de névoa, eu me lembro dele. Ele tinha sido o único que havia ordenado o primeiro gnomo a testar minhas capacidades. Agora, em contrapartida à individualidade de buraco negro da número 13, ele criou um portal na frente dele, feito de névoa preta arroxeada. Outro portal apareceu nas costas dela. Ninguém pode cuidar desses professores além de mim. Eu tinha algum tipo de mentalidade de que eu intimidaria esses professores nos exames finais, porque eu tinha algo contra eles. Midnight me provocou, e a número 13 me fez pegar gripe. Esses professores são meus. Eu me teleportei instantaneamente para o lado dela e a empurrei voando alguns metros para frente, fazendo-a evitar se sugar. Infelizmente, eu fui pego entre os dois portais, e fui sugado para o portal atrás de mim, saindo do outro. Isso me deixou com tontura. Professora número 13, você realmente succiona bem. Eu disse, aterrissando de pé e colocando a mão na lateral da minha testa. Viajar pelos portais era uma grande dor de cabeça. Eu não me contive em deslizar, virei a cabeça e me encontrei parado na frente do homem com névoa cobrindo sua cabeça como se fosse chama enquanto o portal desaparecia. Querida, cheguei em casa. Eu disse, ativando meu Sharingan. Tentei usar ilusão nele para controlá-lo, mas o problema era que eu não conseguia ver onde estavam seus olhos, pois estavam cobertos por névoa, tornando difícil fazer contato visual direto, o que era necessário para colocar pessoas em ilusão. Faça um movimento errado e aquela garotinha vai morrer. Ele respondeu com uma expressão estoica. Por mais que a voz dele me irritasse, eu tinha que levar Eri em consideração. Irmão mais velho, Mineta gritou alto quando eu apareci. Calha a boca, pirralho. Eu disse, virando lentamente para o homem que estava segurando Eri como refém. Ao nosso redor, havia muitos vilões fracos, e eles estavam cercando Aizawa. Ao lado de Eri estava uma criatura preta enorme com músculos salientes, a boca de um pássaro e um cérebro exposto. Este era quem foi projetado para enfrentar All Might, com 3 individualidades que seriam um desafio extremamente difícil de vencer. Eu poderia ir salvar Eri, mas com a sua velocidade, o gnomo poderia reagir a mim e me impedir de salvar Eri. Pior, ele poderia até matá-la. Eu entendi. Eu fiz uma careta, levantando as mãos e suspirando. Minhas mãos cerraram em punho por um segundo antes de abaixá-las. Eu sorri, olhando para Eri antes de olhar para aquele que a estava segurando como refém. Nomu, ele deve proteger o cara de cabelo branco pálido que tem mãos enluvadas cobrindo. Eu pensei, olhando para Tomura Shigaraki, pensando em um plano genial para salvar Eri. Se não, eu arriscarei minha vida. Eu transferi uma parte da minha consciência para aquele que segurava Eri, programando um genjutsu em sua cabeça. Do ponto de vista daquele homem, Eri teria se transformado em nada, enquanto Tomura Shigaraki teria se transformado em Eri. Ele de repente soltou Eri e pulou em Tomura. Aqui está você, merdinha. O que diabos você está fazendo? Tomura estava perplexo. Calha a boca, moleque, ele esbofeteou Tomura no rosto. Em reação a isso, o gnomo cintilou em uma sombra, transformando-se em uma luz negra que socou a cabeça daquele homem para fora de seu corpo. Aproveitando a pequena janela de tempo a meu favor, eu me transformei em um borrão e apareci ao lado de Eri, antes de voar com minha velocidade máxima para fora da janela. Jogando Eri no ar, eu criei um clone das sombras que voou em direção a ela, segurou-a e voou para longe através do buraco que fiz quando entrei. Avise All Might. Eu lembrei o clone das sombras, o que era desnecessário. De repente encontrei um gnomo voando em minha direção, pronto para me socar no rosto. Graças ao meu Sharingan, eu podia ver uma pré-imagem do que ele faria em seguida, permitindo-me pré-reagir a ele. Eu inclinei a cabeça para a esquerda, e soquei com minha força máxima. Senti como se eu não tivesse socado de forma alguma, todo o poder do meu soco sendo absorvido. Absorção de choque, regeneração e força comparada ao All Might ferido a 100%, o que não está tão longe do Midoriya a 100% sem contar suas individualidades. Felizmente a gravidade era minha amiga, e o gnomo começou a cair lentamente. Eu olhei nos olhos do gnomo, tentando colocá-lo em genjutsu onde ele estava preso. Nomu, o que você está fazendo? Veio a voz de Shigaraki. Em reação a essa voz, o Nomu pareceu escapar do genjutsu, como se tivesse sentido alguma dor. Tis. Eu estalei a língua, descendo para o local de resgate. O que você está fazendo aqui? Perguntou Aizawa, também conhecido como Eraserhead. Eu fui emboscado pelos vilões no meu caminho para casa. Um deles mencionou que eles estariam atacando a escola agora. Eu justifiquei. Você informou alguém? Ele perguntou.
O cozinheiro. Eu respondi. Ele não acreditou em mim, mas acho que ele pelo menos verificaria. Então, nós precisamos pelo menos aguentar por 5 minutos. Aizawa sorriu. Aterrissando de pé, eu sorri enquanto olhava para o Nomu. Depois de todo esse treinamento, eu estava empolgado para ver como eu me comparava a ele. Mas por outro lado, eu não negaria que estou um pouco assustado. Entendo, dada a velocidade dele, ele chegará aqui primeiro. Obrigado por chamar All Might para nós, disse Shigaraki sorrindo. Como recompensa, eu permitirei que você morra pelas mãos do meu Nomu. Nomu, mate Eraser primeiro. Esse foi um movimento inteligente. Com Eraser por perto, poderíamos anular sua absorção de choque e regeneração. Eu olhei para os alunos da 1A que estavam olhando embasbacados. Corram, quem gritou foi Aizawa. Fujam, seu pirralho. Tirou as palavras da minha boca. O Nomu se teleportou para o nosso lado, avançando em direção a Aizawa. Minha aura voando para fora do meu corpo, comprimiu uma barreira na minha frente. Uma onda de choque foi espalhada, a barreira rachando. Pareceu um pouco doloroso. Eu sorri para o Nomu dizendo, você tem que passar por mim primeiro. Então, os punhos do Nomu se transformaram em centenas de punhos, mal conseguindo vê-los graças ao Sharingan. Capítulo 65. Minha barreira não conseguiu resistir à barragem de punhos do Nomu alto, e eventualmente quebrou devido à pressão. No entanto, eu ganhei tempo suficiente para que Aizawa se afastasse do alcance do Nomu. O Nomu olhou para mim com uma expressão de aborrecimento. Parecia que ele se livraria de qualquer um que estivesse no caminho entre ele e a ordem de seu mestre. O Nomu deu um soco em direção ao meu rosto. Eu evitei isso e soquei de volta, meu soco mal causando dano a ele. Aizawa, o que você está fazendo? Eu não consigo. Aizawa gritou. Aguente firme. Pelo reflexo no olho do Nomu, vi uma névoa escura cercando Aizawa, engolindo metade de Aizawa já. Parecia que o homem teletransportador o havia dominado. O Nomu me socou novamente, arranhando minha bochecha, e eu respondi com um soco meu. O choque que eu liberava estava sendo absorvido por ele. Eu não podia enfrentá-lo imprudentemente e atacá-lo sem considerar minha própria segurança. Com o Sharingan ativado, tudo o que eu fazia era desviar. Se a individualidade dele é a absorção de choque, como ele pode se mover se seu corpo absorve o impacto que seus pés causam no chão ou de seus socos fortes? De repente, tive um palpite sobre a fraqueza do Nomu, mas como a fraqueza da individualidade de absorção de choque. Tomei uma decisão maluca. Envolvendo meu punho com mana, eu o fliquei em direção ao punho do Nomu. Desta vez, eu tive certeza de que o Nomu foi empurrado alguns centímetros para trás. Se cronometrado corretamente, quando seu corpo libera um choque, ele não consegue absorver. Pense nisso. Se a individualidade dele fosse absorção de choque e fosse tão eficiente, então o Nomu não seria capaz de se mover rapidamente pisando no chão porque seu corpo absorveria o impacto. O mesmo vale para seus próprios socos. Portanto, a fraqueza deve ser o tempo. No momento em que ele liberava uma certa quantidade de força, seu corpo não absorveria o impacto. O Nomu socou novamente. Tendo previsto isso, eu instantaneamente torci seu pulso, fazendo girar no ar. Eu recuei, meus dedos tremendo pela força pura que tiveram que suportar. Aquele Nomu, embora muito mais fraco do que o pico de All Might, é muito poderoso. Não fique apenas olhando. Ataque ele também. Tomura ordenou aos outros vilões, apontando a mão para mim. Que tal eu jogar xadrez com você? Pensei, levantando a mão e ativando um feitiço mágico. Explosão atordoante. Eu pensei enquanto fechava meus olhos. Eu não usei este feitiço em sua potência máxima, causando um efeito de cegueira temporária pequeno. O Nomu, Tomura e todos foram cercados por uma luz muito forte que eliminou qualquer existência de sombra. Tomura rapidamente cobriu os olhos. Quanto aos vilões, eles simplesmente se jogaram no chão. Aproveitando a chance, eu apareci ao lado de Tomura, formando um selo de mão. Uma das coisas que me lembrei de assistir Naruto durante o exame Chunin foi como Naruto poderia se transformar, não apenas a si mesmo, mas sua equipe, através do jutsu de transformação. Mudar outra pessoa envolvia mudar suas roupas também através de chakra. Tudo o que eu tinha que fazer era pensar em Tomura como uma extensão do meu corpo e mudar sua aparência para minha imaginação. Meu chakra faria o resto. Puf puf. Ambas as nossas formas haviam mudado. Eu assumi a aparência de Tomura Shigaraki, e ele assumiu a minha aparência. Nomu. Eu resmunguei com a voz de Tomura quando o efeito ofuscante se dissipou, e todos recuperaram lentamente a visão. Que diabos? Tomura, que agora estava assumindo minha aparência, retrucou. Quem é você? Eu apontei para Tomura. Não me faça esperar, Nomu. Mate-o, eu bofei. Que diabos você está fazendo, Nomu? Mate o impostor, Tomura resmungou. Infelizmente para Tomura, o olho só acreditava no que via. O Nomu, que foi programado para obedecer apenas a Tomura Shigaraki, não podia desobedecer alguém que parecia e soava como seu mestre. Antes que Tomura pudesse dar a ordem, o Nomu apareceu ao lado dele, socando diretamente no rosto. Tomura foi nocauteado no chão. Irmão, deixa-o em paz. Mineta, que estava por perto, correu chorando, agarrando suas bolas. Eu apareci ao lado dele e o chutei no estômago, mandando voar. Ele estava prestes a estragar meu plano genial, o que forçou meus pés a atingi-lo. Estrangule-o até a morte. Não me faça esperar, Nomu. Eu apontei para Tomura, antes que o jutsu de transformação pudesse ser desfeito. O Nomu não hesitou. Ele subiu em Shigaraki e o agarrou pelo pescoço, estrangulando. Tomura, cujos olhos estavam prestes a perder a luz, estendeu a mão para o Nomu e o segurou. Uma das individualidades mais temidas no anime, decair. Embora enfraquecida agora, poderia matar qualquer um com um toque. O Nomu começou a decompor, transformando-se em uma matéria verde que caiu, sua regeneração incapaz de acompanhar. O que diabos está acontecendo? Kenshiro usou a habilidade daquele cara de cabelo branco. Gritou Mineta enquanto se levantava. Todos se viraram para ele, antes de olhar para Tomura e depois para mim. Eu gargarejei uma risada.
O jutsu de transformação foi desfeito em Tomura, revelando sua verdadeira aparência. Tomura segurou o pescoço, fazendo esforço para inspirar após o estrangulamento que o Nomu havia lhe dado. O vilão. Então quem é? Todos olharam para mim. Com uma pequena baforada de fumaça, minha aparência voltou ao normal. Temos um impasse mexicano. Alguém comentou. Eu me virei para Mineta e disse, você sabe como estragar planos. Desculpe, eu pensei que você fosse a outra pessoa, disse Mineta. Como diabos você fez isso em primeiro lugar? Minha individualidade é a mãe de todas as omeletes. Eu disse, me gabando. Mãe de todas as omeletes. Poderia ser um bom nome para descrever minha suposta individualidade e justificar por que eu tinha tantas boas habilidades. Não se preocupe. Ecoou uma voz vigorosa de um homem musculoso que apareceu de repente, segurando sua gravata e rasgando o ar. Eu estou aqui. Uma onda de memórias encontrou seu caminho até mim do meu clone das sombras. Ele estava agora com o diretor, que por acaso estava com All Might naquele momento. O clone contou tudo a ele antes de desaparecer. Eu sabia que havia exposto uma das minhas técnicas secretas, mas era apenas a ponta do iceberg. Posso relaxar agora. Eu disse, apontando para Tomura, antes de procurar por Kurogiri. Eu virei a cabeça. Em apenas um segundo, todos os vilões que vieram invadir a Academia UA foram derrotados. Se eu não estivesse errado, ele de alguma forma alertou All Might antes de sua lesão. Então, ele poderia fazer isso pelo menos. Acho que fiz uma mudança positiva na linha do tempo que me beneficiou mais. Tomura Shigaraki de repente foi engolido por uma névoa escura. Olhos dourados apareceram no meio dela. Eu sabia que ele estava teletransportando o último para algum lugar para se esconder. Eu queria acertá-lo com o tiro de raio de sol. Mas temi que pudesse machucar alguém inocente, já que estava incerto para onde eles se teletransportariam. Felizmente, All Might tinha habilidades de tomada de decisão perfeitas. Em uma fração de segundo, ele deu um soco em uma onda de ar comprimido que atingiu Kurogiri, dissipando a névoa com a força do vento. Tomura não estava em lugar nenhum, mas Kurogiri foi derrubado. All Might empurrou a palma da mão para ele, imobilizando-o por perto. Se ele estivesse aqui, ele teria derrubado o Nomu em poucos movimentos. Pensei comigo mesmo. De repente, um monte de funcionários entrou pela porta. Todos usavam uniformes pretos. Comissão de Segurança Pública de Heróis, disse um deles, mostrando o distintivo. Não estamos aqui pelos vilões. Isso será cuidado pela polícia. Eu não sabia que negócios eles tinham aqui. Mas em vez de caminhar em direção aos vilões ou a qualquer outra pessoa, ele parou na minha frente, dizendo, Kenshiro, você está sob prisão para investigação, disse o cara. Eu estava perplexo e não disse nada. Espere. O quê? All Might parou e encarou os representantes. Vocês estão aqui pelos vilões. Acredito que cometeram um erro. Nenhum erro, respondeu o representante, rosnando para mim. Honestamente, eu não gostei da atitude do cara, mas decidi concordar por enquanto. Eu tinha suspeita de que isso poderia não ser devido à minha ação de lutar contra os vilões cedo. Nesse caso, a polícia deveria vir investigar minha ação. Pode ser que eles tenham um objetivo oculto. Eu sabia que não estava nos melhores termos com eles desde que recusei o pedido deles para ter a dose Superman exclusivamente. A oferta deles era tão barata e gananciosa. Embora seja um mal-entendido porque é legítima defesa, eu vou cooperar, eu disse, esticando os braços para cima e caminhando em direção a eles. Capítulo 66. Cruzando os braços, estendi as pernas e as coloquei sobre a mesa, olhando com uma expressão estoica para o agente que estava me interrogando. O que você tem a dizer sobre seu uso não autorizado de força e dano público? Ele perguntou, franzindo a testa enquanto olhava para minhas pernas. Legítima defesa. Eu fui emboscado primeiro, eu respondi. Todos estão autorizados a usar força letal como último recurso. Causar uma rachadura de 9 metros no chão, espalhando danos públicos. Sem mencionar, você de alguma forma criou uma barreira de chamas ao redor dos vilões, ele zombou com um tom que sugeria que eu havia estragado tudo. Não me parece legítima defesa. Você está com a Associação de Heróis. Você não deveria lidar com isso antes que eu receba minha licença de herói, eu disse sem rodeios. Eu deveria estar lidando com a polícia, não? É nossa responsabilidade lidar com vilões também. Eles pareciam estar lá por você especificamente. Você está de alguma forma envolvido em atividades suspeitas? Ele perguntou, sem parecer esperar por uma resposta. Eu acho que vou te indiciar. Se você não me fizer mudar de ideia, você será levado para o Tártaro. Você quer fazer um vilão de mim? Eu perguntei de volta. No meu nível atual, muito poucos poderiam me parar, como herói número 1 ou número 2. Se eu decidisse voar 20 quilômetros no ar, ninguém seria capaz de me alcançar. Eu poderia mudar minha aparência e até começar uma organização de vilões. Espere. Eles não sabiam de todas as minhas habilidades. Esta é uma investigação gravada. Qualquer coisa que você diga pode e será usada contra você, ele rosnou para mim. Você tem um mandado? Eu perguntei, levantando-me. Se não, estou livre para ir embora. Se você não viesse conosco, então teríamos esperado por um mandado por enquanto. Sente-se, não terminamos de conversar. Eu estava perplexo. O que há de errado com a atitude dele? Eu vou concordar e ver onde isso vai dar. Eu levantei minhas mãos e me sentei. Claro, me diga o que vai acontecer, eu disse, sentando-me. Você será acusado de dano público massivo, uso não autorizado de individualidade, um possível assassinato de 3º grau. Legítima defesa, meu amigo, eu respondi zombeteiramente, levantando minha sobrancelha. Pelo vídeo que foi gravado por um de seus vizinhos, não parecia legítima defesa, ele disse. Então, eles têm super regeneração. Matá-los rapidamente é a única maneira de detê-los, eu respondi. Não parecia que eles esqueceram da super regeneração que os Nomus tinham. Espere aqui um segundo, ele disse, levantando-se e saindo da porta metálica. Eu aposto que toda essa encenação não tinha nada a ver comigo lidando com vilões.
Mas, tinha algo a ver com a dose Superman que eu estava criando. Logo, uma mulher de meia idade, loira de olhos azuis, entrou pela porta, muitos homens de preto atrás dela. Ela era a presidente da Comissão de Segurança Pública de Heróis, uma celebridade aqui no Japão para qualquer pessoa interessada em heróis e sua lore. Senhora presidente aqui para me investigar, eu reflete, esticando os braços abertos. Você é o dono da biotecnologia da serpente, um homem cuja invenção pode virar o equilíbrio de poder. Eu faria questão de lidar com você pessoalmente. Poder político, você quer dizer? Todos os lados da vida podem ser afetados, ela disse, sentando-se. Eu olhei para a mesa, vendo o dedo dela pressionando um papel na minha direção. Vá direto ao ponto. Retire seu produto do mercado e trabalhe exclusivamente conosco. Em troca, podemos te dar imunidade e arquivar todas as acusações, ela falou. Sua invenção é muito perigosa para ser liberada. Ou o quê? Eu disse sem rodeios. Parecia que eles estavam me observando por um bom tempo para encontrar um deslize meu e usá-lo a seu favor. Eles realmente pensavam que eu era apenas um garoto para ser empurrado para alcançar o objetivo deles? Você pode tentar a sorte. 2 anos no Tártaro antes do julgamento. E podemos usar este incidente atual para investigar sua empresa e fechá-la, ela disse, aplicando pressão. Eu geralmente ficaria com raiva e pularia para uma luta. Mas esta era uma situação política. Política é um jogo simples que você joga com um sorriso enquanto esconde uma faca atrás de você. Nesse caso, eu já havia afiado minha faca há muito tempo. Eu vou fazer uma ligação primeiro com o meu. Eu disse, pegando meu telefone. Sabe, eu não usei a maior parte do meu dinheiro para fazer a empresa crescer. Em vez disso, eu a usei para fazer contatos com aqueles que chegaram à dieta nacional, pessoas que eu podia ver o futuro delas, mas que careciam de apoio financeiro. Para quem você está ligando? Ela perguntou. Você descobrirá em breve, eu disse, contatando Rin. Ela atendeu imediatamente. Papai, você está aí? Ela perguntou, parecendo já saber disso. Você sabe que eu estaria aqui, eu ri. Eu vi o destino de outra pessoa. Você me ligaria e tal. Ela disse, tentando me dizer que não era o meu futuro que ela havia visto. Entendi. Então, você sabe o que fazer? Eu perguntei. Não se preocupe. Eles já devem estar aí, disse Rin. Eu os chamei com antecedência. Entendi. Um bufo escapou do meu nariz enquanto eu desligava a ligação. Eu então sorri para a senhora presidente. Sabe, se você quisesse ter direitos exclusivos para minha dose Superman ou até mesmo retirá-lo, você poderia ter me oferecido uma enorme quantia de dinheiro em troca disso, eu disse. Eu poderia negociar o preço. Nós tentamos. Mas você pediu o orçamento de uma nação, ela disse, semicerrando os olhos. Você tem que entender que eu não tive escolha a não ser colocar pressão em você. Veja, não seria melhor se você declarasse sua intenção desde o início? Eu respondi. Você não parece um garoto denso. Então aceite minha oferta enquanto estou sendo legal. A menos que você queira que sua empresa seja fechada, ela disse. Eu gosto da sua confiança, eu realmente gosto, eu apontei para ela, balançando meu dedo. Mas você sabe, em 10 segundos eu vou sair por aquela porta e vocês todos só vão pedir desculpas. Haha. Ninguém me fez rir assim há muito tempo, ela riu. A porta se abriu de repente. 5 homens entraram, e muitos guarda-costas estavam ao redor deles. A senhora presidente se virou para eles, levantou-se e se dirigiu a eles respeitosamente. Membros da Dieta Nacional. Se vocês estão com pressa para me encontrar, poderiam me esperar no meu escritório, ela disse. Em vez disso, eles a ignoraram e se viraram para mim. Eles se curvaram respeitosamente. Senhor Kinshiro, espero que você não tenha sido maltratado, perguntou o homem número 1. Por que você está aqui? Você está bem? Perguntou o número 2, dando um tapinha nos meus ombros. Fui preso porque me defendi. Essa é a história. Agora estou sendo chantageado para desistir do meu projeto, eu falei. Eles querem derrubar minha empresa. Para esses homens eu era a fonte de financiamento deles. Eu tinha o dinheiro. Eles tinham o poder e os contatos que vinham com ele. Inacreditável. Kinshiro-san. Por favor, deixe-nos lidar com isso, disse o número 3, antes de encarar a presidente. Você pode ir para casa. O que a presidente não sabia era que eu estava patrocinando pessoas até mesmo na Comissão de Segurança Pública de Heróis dela. Eu sabia que podia confiar em vocês. Levantando-me, passei pela senhora presidente, inclinei-me até o nível do rosto dela e disse, até mais tarde, vovó. Sua associação será banida de fazer quaisquer negócios futuros com a biotecnologia da serpente. Eu então a beijei na bochecha, antes de passar por ela. Ela estava perplexa, com os olhos bem abertos. Eu dei um tapinha em um dos 5 caras. Eles eram homens com quem eu jantei muitas vezes antes da eleição deles. Com eles estando na dieta nacional agora, eles formaram muitos contatos fora de mim, que eu podia alcançar agora graças a eles. Sabe, quando você vive em uma sociedade baseada em corrupção, financiamento e suborno eram as maneiras de um homem sem apoio prosperar. Eu fiz isso antes que pudesse ser tarde. Eles então a cercaram conversando, ameaçando e envergonhando. Apenas para mostrar poder, eu abri o sistema brevemente e gastei 10 moedas para comprar um cigarro de outra terra paralela. Eu não era fumante. Mas dane-se. Eu acendi com meu dedo e o coloquei na boca, saindo. Meus olhos viraram para a esquerda e para a direita, procurando o cara que me interrogou mais cedo. Ele tinha uma atitude ruim, e eu precisava consertá-la. Aqui estava ele parado no hall, olhando para mim. Respirando fundo, larguei meu cigarro e tossi um pequeno fogo. A ponta do fogo pegou na roupa dele, incendiando sua camisa. Minha culpa, eu levantei a mão. Você pode pegar as taxas de roupa na compensação que você estará oferecendo. Eu acenei com a mão, caminhando para o elevador. Enquanto todos do andar atual olhavam para mim, eu acenei com a mão. Esses idiotas estão no meu encalço agora. Mas eles perderam a chance de fazer um acordo comigo. Imagino qual será a reação deles quando eu começar a clonagem de individualidades.
Capítulo 67. Após o dia do ataque dos vilões e a investigação repentina, fui declarado inocente de todas as acusações. Graças aos meus contatos, consegui escapar da chantagem da comissão de heróis. No meu caminho, pedi a RIM para lançar o produto e iniciar a cooperação com a polícia e os militares com um suprimento limitado de 100 doses. O preço de cada dose seria de 3 milhões de dólares. Um preço bastante baixo para o impulso que pode proporcionar. Com o poder que fornecia de ser capaz de levantar 3 toneladas, velocidade e força aprimoradas, policiais e militares treinados poderiam superar a maioria dos heróis. A única exceção era quando havia um vilão forte que precisava de alguém tão grande quanto MT, Lady para lidar. Eu então disse a ela para abrir negociações com outros países para negócios internacionais e abrir filiais. Eu posso fornecer até 1000 doses por mês. As ações das quais eu possuo a maior parte disparariam. Eu pensei enquanto entrava na minha vila, mãos no bolso, sorrindo arrogantemente. Acabei de perceber o quão desesperada a segurança pública devia estar para tentar me encurralar por fazer meu trabalho. Assim que cheguei à porta, encontrei Mineta correndo em minha direção para um abraço. Eu o empurrei, ativando minha aura, não permitindo que ele me abraçasse. Ele caiu de bunda, mas olhou para mim com lágrimas. Eu pensei que você iria para a cadeia depois de nos salvar, ele soluçou. Pare de ser um molenga, eu respondi. Se você quer ser um herói, você precisa lidar com esses problemas com um sorriso. Eu concordo com isso, disse uma voz familiar. Quando virei a cabeça, encontrei All Might olhando para mim, me dando um joinha. Ao lado dele estava Nezu, tomando chá. Eu então me virei para Mineta. Vá para o seu quarto e nos incomode. Ele fez o que lhe foi dito sem mais perguntas. Eu então me sentei em frente a All Might e Nezu, que foi o primeiro a abrir a boca para falar. Nós garantimos que a comissão de heróis não o incomodará novamente, disse Nezu. E eles não entrarão no seu caminho para obter sua licença de herói. Eu posso garantir isso. Não se preocupe. Eles só queriam me pressionar por algumas coisas, eu assegurei. Eu descobri isso, Nezu suspirou tristemente. Mas você tem que entender, nem todos estão otimistas sobre as mudanças que você poderia fazer. Alguns estão com medo, como aquelas pessoas que temiam que a inteligência artificial roubasse seus empregos. Isso era compreensível. Mas ainda assim, eu não toleraria a atitude rude que me mostraram. Eu acho que você tem razão, eu suspirei. Se for verdade, então eu acho que você está bem por enquanto. Haha, não mencione isso. Além disso, All Might foi diretamente à polícia e testemunhou a seu favor, Nezu disse. Ele até queria te ver voltando para casa. Nezu, que era uma pessoa muito inteligente, deve ter contatos poderosos por conta própria. Eu olhei para Yaji e disse, não havia necessidade disso. Eu já lidei com isso. Mas obrigado. Fiquei bastante chocado quando disseram que você enfrentou essas acusações. All Might sorriu. Eu gritei que garoto Kenshiro nunca faria algo assim por vingança e que ele estava defendendo os heróis. Além disso, obtivemos a informação de que os caras que você lutou eram Nomus. Ele olhou para Nezu e disse, está tudo bem se contarmos a ele agora? Sim. Kenshiro-san deve saber, Nezu assentiu, e então olhou para mim. O que você enfrentou foram criaturas com múltiplas individualidades. Você pode não saber, já que superamos qualquer informação sobre isso. Mas há apenas uma pessoa que pode dar individualidades às pessoas, e ele é All For One. Acreditamos que ele está ativo novamente e estava atrás de All Might e da sua individualidade. Eu levantei a sobrancelha, fingindo choque. Então suspirei e perguntei, quem é ele? Eles então começaram a me contar a história que eu conhecia da minha vida anterior sobre All For One. Eu vejo, isso faz sentido. Já que os Nomus tinham super regeneração mais uma habilidade, eu me preocupei. Então eles receberam suas habilidades. Eu espero que eles sejam feitos artificialmente, já que eu não pretendia matá-los, mas não encontrei outro jeito. Eu sei que você é um cara inteligente. Dado o fato de que você se livrou do último Nomu manipulando sua forma e a de Shigaraki, All Might sorriu rindo. Mas é um assunto sério. Gostaríamos de sugerir que você se mude para dentro da Academia UA. Eu gostaria de pular essa parte, eu acenei com a mão. Mas, eu sou mais do que capaz de me proteger, eu assegurei. Mesmo se eu fosse atacado por um Nomu mais forte e fosse incapaz de derrotá-lo, eu era mais capaz de escapar. E eu tinha muitos truques na manga. Eu sei disso, Nezu interrompeu. Nesse caso, você gostaria de solicitar uma licença de herói antecipada? Eu olhei para o homem rato-urso com uma sobrancelha estreita. Ele parecia ser uma pessoa genuinamente boa. Mas me ofereceram uma licença de herói mais cedo. Era como uma permissão gratuita para matar os Nomus se eu os encontrasse novamente. Eu assenti. A propósito, Kenshiro, eu tenho que perguntar. Como você soube que eles estavam atacando a Academia U.A? Perguntou Nezu, sorrindo. Ele parecia ter uma pequena suspeita de mim, o que ele tinha o direito de ter. Que tal eu te mostrar? Mas eu espero que você mantenha essa minha habilidade em segredo. Eu então ativei meu Sharingan, lançando um Genjutsu nele. No Genjutsu, eu mostrei a ele a batalha, e a modifiquei um pouco. Eu expliquei como meus olhos me davam o poder de lançar ilusão e ver memórias das pessoas, e até hipnotizá-las. Se você estiver mentalmente enfraquecido, eu posso acessar suas memórias. Então, eu não posso simplesmente olhar para alguém e ver a vida dela. Ser atacado aleatoriamente me fez pensar o porquê. Ao acessar as memórias do vilão, descobri que eles estariam atacando a Academia U. Ao mesmo tempo. Eu vejo. Confuso, All Might olhou para Nezu. Nezu explicou brevemente qual era a minha habilidade. A propósito, eu tenho que perguntar. Como está Eri? Perguntei. Eu tinha deixado aquela garota com um clone das sombras para salvá-la. Mas eu não tinha conseguido checar como ela estava. Ela está bem. Ela ficou um pouco chocada, mas como é criança, ela esquecerá rapidamente, disse Nezu. Eu pedi a Isawa para não trazê-la mais para as aulas. Eu a deixaria ficar perto de mim por um tempo. Eu pensei em algo. Aquela garota estaria em perigo constante com a Liga de Vilões visando a Academia UA.
Se você não se importa, eu gostaria que ela morasse comigo assim que ela aprender a controlar a individualidade dela, eu disse apontando. Como você pode ver, eu não tenho falta de segurança ou algo assim. Talvez eu pudesse ensiná-la a cultivar para se proteger. Mas, novamente, isso pode torná-la muito superpoderosa, dada a natureza das individualidades. Individualidades ficam mais fortes e evoluem. Cultivar o físico também inclui as células da individualidade, tornando-as mais poderosas. E eu não queria que uma criança se tornasse superpoderosa aos 5 anos de idade. Elas podem acabar pensando que o mundo está nas palmas das mãos delas e crescer com essa mentalidade, o que poderia ser prejudicial. Alguns níveis não fariam mal, eu acho. Eu planejei fazer algo para garantir a segurança em torno da minha casa. Yanaji, vulgo All Might, e Nezu se entreolharam. Nezu abriu a boca para falar. Na verdade, foi o que sugeri. Ela parecia ter gostado de você, e eu não gostei do fato de uma criança estar brincando perto da academia U.A. Nezu suspirou. Mas há 2 problemas com isso. Eu poderia ter uma vaga ideia sobre o que ele estava dizendo. Eu poderia alugar um andar para a Aizawa se ele quisesse treiná-la, eu disse. Não é grande coisa. Mas qual é o segundo problema? A comissão de heróis, ele disse. Eles consideram a individualidade de Eri perigosa, pois pode sair do controle a qualquer momento, e que eles depositam grandes esperanças nela e no poder dela. Esses bastardos, eles não são os verdadeiros vilões? Eu perguntei. Nezu balançou a cabeça. Eles estão fazendo o que é necessário para que todos possam ter o estilo de vida que estão desfrutando. Se você pensar bem, se a imagem pública dos heróis caísse, o sistema de segurança cairia. Heróis são apenas humanos, e quando seu moral está baixo, eles simplesmente desistirão. Você é deste país, então você sabe algo sobre o código moral dos nossos ancestrais. Sem honra, o samurai crava sua lâmina no abdômen. Vilões surgiriam, e o caos se seguiria. Você é um cara inteligente. Eu acredito que você sabe disso. Eu entendo. Ser bom não significa ser legal, eu suspirei, então eu ri. Mas você deveria ter visto as caras deles quando perceberam que eu tenho contatos. Nezu riu. Você tem um bom talento para a política. Deixando isso de lado por enquanto, o que faremos sobre a Eri? Eu disse. Por 5 dias por semana, ela estará na sua casa. E nos fins de semana, ela estará conosco para treinar, Nezu disse. Compreensível, eu respondi. Eu não achei que mamãe se importaria em cuidar dela. Com Rin por perto eu poderia saber quando algo ruim poderia acontecer. A propósito, Kenshiro. Sobre aquela dose de Superman, perguntou Nezu. Funciona em humanos com individualidades? Nós não testamos neles ainda. Mas os ratos com individualidades mostraram melhora, eu disse indiferentemente. De alguma forma, vendo a aparência de rato de Nezu, eu adicionei. Sem ofensa. Nenhuma ofensa, Nezu respondeu. E além disso, eu não sou um rato. Então o que você é? Perguntei curiosamente. Ele sorriu maliciosamente. Isso será deixado para você descobrir. Virei a cabeça para All Might, que abaixou a cabeça e tossiu algumas vezes. Mesmo o gigante não sabia sobre a verdadeira raça do diretor. Bem, não era muito importante por enquanto. De qualquer forma, se você estiver interessado, há um teste de herói próximo, realizado no fim de semana, disse All Might. Eu o acompanharei pessoalmente. Você tem fé suficiente em mim, eu disse. Vendo sua individualidade e sabendo daquele homem, tenho certeza de que ele virá atrás de você. All Might fez uma careta. E precisamos pelo menos dar a você liberdade suficiente para se proteger. All Might então aproximou a cabeça da minha e sorriu amplamente. E de acordo com sua professora, sua força aumentou exponencialmente após nossa última luta. Eu me afastei. Sim, eu acho que sim também. Falando em poder, eu me perguntei como Orochimaru estava se saindo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 68. Orochimaru inalou profundamente, suportando a sensação de queimação que percorria seu corpo. Seu coração trovejava em seus ouvidos. Embora fosse uma pessoa de sangue frio pela primeira vez em sua vida, ele estava com medo. Ofender um espécime divino que havia comido alguns frutos de chakra e fazer seu plano se tornar um alvo não era motivo para rir. Esses caras estavam no nível de imortais de outras dimensões, criaturas capazes de destruir um planeta inteiro com um único golpe e quebrar a própria realidade. Ele já havia experimentado o poder da cultivação mortal no Reino do Vazio, um poder além de Madara e Hashirama, e ele não queria ver o que uma criatura do reino deles poderia fazer, especialmente porque eles tinham acesso à cultivação imortal. Ele poderia recuperar seus níveis rapidamente com melhores recursos desde que possuía o corpo de Madara, mas não era o suficiente. Magia, cultivação, ciência e o corpo Uchiha de Madara com atravessar objetos. Ele pensou, fechando os olhos e sorrindo. Mas nada se compara ao que eu obtive agora. Aquele bastardo com certeza sabe como conseguir as coisas boas. Orochimaru olhou para sua mão e a cerrou, já sentindo a individualidade sendo instalada. Na frente dele estava um macaco. Ele colocou a mão no animal que estava sendo restringido por sua energia. Com aquele simples toque, ele podia sentir os componentes do macaco. Um segundo depois, o macaco se transformou em um fluxo sangrento. Kenshiro parecia ter conhecido as aplicações potenciais e não tratou essa individualidade como uma de combate. Que pena! Ou então ele poderia tê-la conseguido por um preço baixo. Eu também não teria vendido essa individualidade para mim mesmo. Ele suspirou pesadamente. Parecia que seu parceiro de negócios teve pena dele e a deu a ele por um preço baixo. Bem, Orochimaru tecnicamente implorou.
Orochimaru tocou o fluxo sangrento, e o macaco voltou à sua forma anterior, vivo e cheio de consciência. Ele pegou o jeito da nova individualidade, ficando mais familiarizado. Graças à sua experiência e conhecimento, Orochimaru não achou difícil aprender essa individualidade em pouco tempo. Ele tocou o macaco novamente, sentindo os cromossomos, mudando sua ordem. Ele mudou as células em um nível molecular sem mudar o corpo. O macaco de repente ficou volumoso, tinha longos cabelos pretos espetados, e a cor dos olhos mudou para roxo com anéis pretos neles, transformando-se no que parecia ser o Rinnegan. O macaco com 46 cromossomos como um humano, e parecia ganhar autoconsciência. O Rinnegan, que já foi o Kekkei Genkai mais raro em seu mundo, tornou-se algo que ele poderia criar com sua mão. Seu coração batia à vontade agora. Não, batia mais alto com excitação. Ha 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 ha. E daí? Eu posso me tornar melhor do que um daqueles autoproclamados deuses e obter suas habilidades sem ter que comer os frutos de chakra. Ele riu cordialmente. Ele não sentiu que perdeu nada ao fazer aquele contrato com Kenshiro, mesmo depois de declarar que não poderia vender essa individualidade ou qualquer variação dela. Apenas cientistas e especialistas em DNA poderiam trazer todo o seu potencial. No entanto, essa individualidade oferecia a qualquer um o poder de derrotar seu oponente com um golpe contanto que fossem feitos de material. Com esse poder, ele poderia invadir o mercado e vender linhagens fazendo macacos asterem. Essas coisas não eram baratas e estavam em alta demanda, como o conhecimento de Aki e frutas do diabo. Orochimaru caminhou para seu laboratório. Havia o cadáver de um Otsuka ascendido, que havia desistido de seu corpo material e ascendido a outro reino. Ele estava planejando estudar os órgãos do corpo e plantar algumas de suas habilidades em si mesmo, o que era muito perigoso. No entanto, com a individualidade atual, ele poderia simplesmente se transformar naquele Otsutsuki, que ascendeu comendo muitos frutos de chakra. Orochimaru nunca quis se tornar poderoso ou algo assim. Tudo o que ele queria era encontrar sentido na vida e alcançar a imortalidade. Agora, ele poderia criar um mundo significativo, cheio de pessoas que tinham sentido em suas vidas. O único obstáculo era o inimigo que se aproximava. E eu ainda tenho que fazer 10 coisas para aquele pirralho. Orochimaru suspirou com um sorriso, cruzando os dedos e criando um clone das sombras, que então estendeu a mão para o Homem-Cobra, modificando para ter não apenas o DNA e as habilidades do Otsutsuki para si mesmo, mas também as individualidades e o DNA de meta-humanos que ele vinha acumulando de outros mundos, observando o mercado 24/7. Nem todos eles poderiam produzir bens para o mercado, mas eles definitivamente tinham implicações de poder massivas. Depois que o clone terminou, ele tentou imitar o movimento que ele havia aprendido com aquela garota da onda de choque, mirando sua mão para o céu. Estava sombrio, escuro e chovendo. As individualidades são aprimoradas com o corpo sendo aprimorado, vamos ver. Enquanto ele mirava o céu, uma onda muito grande saiu de sua mão, fazendo o céu escuro ser substituído por um céu claro. O incidente no local onde fizemos o treinamento de resgate acalmou um pouco. Os vilões foram presos. Tomura Shigaraki, no entanto, havia escapado. Agora, embora eu não gostasse de matar, eu não hesitaria em fazê-lo. Mas você sabe, quando havia testemunhas, você não podia fazer o que bem entendesse. E eu tinha a comissão de heróis nas minhas costas, o que não me permitiu cometer um deslize como esse e permitir que eles obtivessem a dose de Superman. O teste da licença de herói era amanhã, em outra cidade. Mas antes de ir para lá, eu decidi fazer uma visita à turma 1A e verificar a saúde deles, roubando suas amostras de cabelo. A que eu mais desejava era a de Momo. Com o conhecimento de clonagem de individualidade que eu tinha, ela seria minha fonte de ouro para o futuro. Fábrica de clonagem de artefatos e assim por diante. Eu entrei na academia A, mãos no bolso. Embora eu tivesse permissão para faltar à aula, eu não faltei. Por enquanto fui para perto da turma 1A. Eu havia chegado na hora da aula do professor. Enquanto caminhava no corredor da escola, notei quantos olhares estavam em mim. Com minha audição aprimorada, eu podia ouvir o que eles estavam sussurrando. Ei, não é aquele Kenshiro. Eu ouvi dizer que ele interferiu no local onde fizemos o treinamento de resgate, salvou um professor e conseguiu vencer alguém que a turma inteira da 1A não conseguiu. Uau, o primeiro ano do curso de heróis deve ser muito fraco. LOL, eu sei, né? Olha para ele. Ele é musculoso, e ele parece bem fofo. Com o último sussurro ecoando no meu ouvido, virei a cabeça e escondi meu sorriso tímido e feliz. Parem com isso. Não me cubram de elogios. Eu não gosto. Ignorando isso, bati na porta da turma 1A antes de abri-la. Eu descobri que a Aizawa estava olhando para mim com uma expressão vazia. Kenshiro, eu acredito que podemos conversar mais tarde sobre o arranjo, ele disse, parecendo pensar em se mudar com Eri para minha vila. Eu tinha muito espaço, então não era um problema. Eu não estou aqui para isso, sensei, eu disse enquanto entrava. Eu vim aqui para checar esses caras. Depois disso, eu me virei e olhei para os caras da 1A. Quando meus olhos encontraram os de Momo, eu sorri. Eu estou aqui por você, garota. Olhei para a mesa dela. Havia um fio de cabelo pousado ali. Eu deveria pensar em como abordá-la cuidadosamente sem parecer assustador. E eu olhei para todos os outros. Que bom que ninguém se machucou. Eu vejo. Aquele com quem deveríamos nos preocupar é você, disse um garoto alto e musculoso que correu em minha direção antes de curvar a cabeça e adicionar. Você enfrentou aquele monstro sozinho e salvou a Eri. Não se preocupe. Minha energia tem uma aplicação de cura. É por isso que eu vim aqui. Alguém se sente machucado? Eu disse, colocando minha mão no ombro do homem, procurando por qualquer cabelo. Qual é o seu nome? Meu nome é Ida Tênia. Eu vejo. A propósito, você vem de uma família de heróis? Ele sorriu. Eu vejo. Você me conhece então. Não se preocupe com isso, eu disse. Você se machucou em algum lugar? Bem, eu machuquei meu ombro, mas nós temos a garota de cura. Eu ficarei bem assim que as aulas terminarem, ele disse, fingindo um sorriso. Não precisa esperar as aulas terminarem.
Com isso dito, uma luz cercou minha mão. Eu lancei um feitiço de cura do terceiro círculo, uma luz cercando-o. Ele se levantou em sua altura total. Colocando a mão no ombro, ele se inclinou para frente e para trás. A dor desapareceu, ele exclamou, parecendo estar impressionado enquanto levantava as sobrancelhas. Você não só é forte, mas pode fazer isso também. Devo dizer, sua individualidade é a mais incrível até agora. Com seu comentário, eu pude sentir alguém me encarando com ódio. Inveja talvez. Eu virei a cabeça. O cara deve ser Bakugo, que tinha uma mãe de boa aparência. Meu mineta interior, acalme-se. Isso não acelera sua cura. Isso te cura completamente, eu expliquei. Não era algum remédio barato. Era magia. Eu vejo. É por isso que você veio aqui, Aizawa refletiu. Bem, eu não vou te impedir de fazer o que você quer. Ele apontou para os olhos dele. Eles estão coçando desde aquela luta, e o médico disse que eu preciso de algum descanso. Você pode fazer algo sobre isso? Suspirando, eu direcionei minha mão para ele. Ele estava dentro do meu alcance, então eu o curei à distância. A maioria dos olhos olhou para mim com admiração. Ei, você está nos subestimando. Alguém se levantou e caminhou em minha direção. Ele não era outro senão Bakugo. Ele rosnou. Só porque você se manteve firme contra o Nomu não significa que você almeja algo. Você só o derrotou usando truques baratos. Então, pare de agir como se você fosse algo ou eu vou te matar. Bakugo, pare de ser rude, comandou Aizawa. Mas sensei, Bakugo disse, parecendo não gostar que houvesse pessoas ao redor dele com individualidades superiores. Eu deveria ter dito a ele para não se preocupar, pois meu poder não era resultado da minha força. Mineta, que estava atrás de Bakugo, estava prestes a pegar uma bola e jogá-la nele. Eu levantei a mão, parando. Deixa eu provocar a situação, Mineta. Eu precisava me aproximar das pessoas que tinham uma individualidade digna e roubá-las. Claro, a mais digna seria Aizawa atrás de mim. Dando um tapinha no ombro de Bakugo, eu disse. Eu estou apenas preocupado com a sua saúde, é só isso. Eu acredito que assim que você treinar o suficiente, você será tão forte quanto eu. Ele tem sorte de eu estar aqui em uma missão. Caso contrário, eu teria espancado até ficar irreconhecível. Eu não estava realmente o elogiando. Eu estava apenas esperando que algo como uma batalha simulada surgisse. Como se você fosse. Estávamos indo bem sem você, ele respondeu. Está tudo bem, Tsundere-chan. Eu sei como é difícil expressar sentimentos, eu zombava. Algumas veias apareceram no rosto do homem-bomba. Você me chamou de quê? Aizawa suspirou, se levantou e caminhou até Bakugo, encarando-o. Nesse caso, porque vocês não começam a aula de vocês com uma luta simples. Isso se você não se importar, Kenshiro-san. Aizawa-sensei, eu já mencionei o quanto eu te amo, Senhomo. Ele parecia perceber que sua turma, alguns deles, ficaram um pouco arrogantes e precisavam de alguma disciplina. Aizawa foi um dos poucos que viu meu desempenho nos exames finais, e ele teve uma boa visão da minha força. Eu não me importo. Mas parece um pouco injusto para o cara dos fogos de artifício aqui, eu disse. Eu enfrentarei a turma inteira. Com isso eu poderia chutar a bunda deles e roubar as individualidades deles. Tudo bem por mim, disse outra pessoa, parecendo animada. Mas Momo interrompeu. Mas outra pessoa interrompeu. Eu também estou curioso. Era um cara com cabelo branco-vermelho e uma cicatriz no olho. Kenshiro, ninguém nega o esforço e o papel dele em nos salvar e mudar a situação. Seria uma boa chance para medir nosso progresso. Capítulo 69. Eu estava parado no campo de treinamento, trocando olhares com a turma 1A. Nós já havíamos trocado nossas roupas pelo uniforme de ginástica, e tudo que restava era testá-los. Ok, vamos roubar isso. A peculiaridade de Momo para mim, pensei comigo mesmo enquanto estava com as mãos no bolso. A peculiaridade de Bakugo pode ser boa para reinos inferiores. Meio gelo, meio frio, ele é bom. Izuku não mira em nada. A gatinha rosa tem uma boa peculiaridade. Garota sapo, sem ofensa, sua peculiaridade só é boa para fazer garganta profunda. Aizawa estava de lado, segurando um cronômetro na mão. Ele disse, vocês têm 10 minutos para derrubá-lo. Ok, comecem. Eu encarei os 20 alunos. Mineta estava parado atrás de todos, como se já tivesse desistido. Pensei que poderia ser uma boa chance, não apenas para pegar as amostras de DNA deles, mas para descobrir quem era o espião. Com a memória fotográfica que o Sharingan me deu e a cena gravada na cantina quando todos enlouqueceram, eu seria capaz de ver quem era o espião, ou pelo menos ter um bom suspeito. Para fazer isso, eu precisava fazer os alunos da turma 1 a surtarem. E então eu compararia as expressões deles com a memória do dia em que a barreira da Academia UA foi violada. Era a coisa mais inteligente a fazer. O primeiro a vir para cima de mim foi Bakugo, rosnando e sibilando. Ele estalou os pulsos enquanto corria em minha direção, parecendo pronto para provar seu valor. Eu vi sua performance nos festivais esportivos. Você não mira em nada. Como dizem meus ancestrais cultivadores, eu olhei para ele se aproximando de mim. Ele apontou a mão para mim, liberando uma grande explosão capaz de destruir uma casa facilmente. Parecia que ele foi com o máximo esforço desde o início. Uma nuvem de fumaça subiu. Uma rajada de vento dissipou a nuvem de poeira, revelando-me parado sem um arranhão. A única coisa que sofreu dano foi a minha higiene por ter sido exposto à poeira. Você se atreve, eu disse, estapeando o rosto dele, enviando-o a voar em direção à sua turma, que saltou para fora do caminho. Exceto por um garoto de cabelo verde que o segurou para que não caísse. Ele também foi empurrado pela força do corpo voador de Bakugo. A parte mais importante a notar foi que com aquele tapa, eu peguei alguns fios de cabelo dele. Além disso, se você me perguntar por que eu não agi gentilmente com ele, minha resposta seria porque ele tinha sido rude comigo. Eu acreditava que Bakugo tinha esse tipo de atitude porque ele sempre se safava disso.
Com expressões atordoadas na maioria dos rostos, todos olharam para mim, parecendo ter percebido o que aconteceu. Eu tinha acabado de derrubar um dos garotos mais fortes deles com um único tapa. Um raio laser azul voou em minha direção com uma velocidade como nenhuma outra. Eu rapidamente ativei minha aura, refletindo. O que me atingiu foi um garoto de altura média com cabelo loiro, olhos azuis e as características de um francês nativo. Ele tinha um sorriso nervoso no rosto, uma gota de suor escorrendo pelo rosto. Ok, ele é o principal suspeito, eu pensei. Um francês com aparência de rico. Naquela hora ele não estava nervoso de jeito nenhum, e parecia estar acompanhando o toque de alarme. Só para ter certeza. Vamos ver a cara real dele quando ele surtar. Apontando meu dedo para ele, eu o fiz brilhar em branco. Os lábios do francês se franziram em uma careta apertada, seus olhos se arregalaram, e seu corpo estava tremendo. Definitivamente não é a mesma reação que ele teve durante o ataque dos vilões e o toque de alarme. Vou escaneá-lo com o Sharingan assim que tiver tempo. Eu sorri de lado e balancei o dedo, fingindo estar fazendo uma piada ruim. Alguns passos leves, mal audíveis, do que eu presumi ser uma mulher invisível, vieram por trás. Não precisa molhar as calças. Eu estava brincando, eu provoquei, envolvendo meu braço em torno do ombro da figura invisível enquanto me virava para o lado. A pele era lisa, macia, dando-me uma sensação estranha. Meus dedos brincaram com o cabelo longo, e então percebi que eu estava segurando um seio tamanho C, definitivamente menor do que o de Nejire. O que eu estava fazendo? Espere. Ela não estava vestindo roupas. Eu rapidamente retirei minha mão, puxando um cabelo dela. Você pode me ver, veio um guincho feminino. Ela parecia atordoada e deslumbrada ao mesmo tempo. Não, meus sentidos são fortes, eu disse, então sente-se de lado. Você não é boa para combate direto. Ok, ela respondeu, se afastando. Eu podia sentir que ela ficou tímida. Ela nem tinha apontado o fato de que estava nua. Eu então me virei para os membros restantes da turma 1A dizendo, quem quer tentar a sorte comigo? Eles se entreolharam. A primeira a avançar em minha direção foi uma mulher de cabelo rosa, pele rosa e seios grandes. Sua figura, embora alienígena, tinha seus encantos. Ela acenou a mão para mim, liberando algum tipo de gelo. Eu desviei, aparecendo atrás dela, e puxando um fio de cabelo dela. Ela segurou a cabeça com dor enquanto caía no traseiro quando eu chutei levemente o joelho dela. Ela então soltou um suspiro, murmurando. Pensei que levaria um tapa. Devemos ficar sérios agora, eu murmurei, olhando para o resto. Eu não vou esperar que vocês me ataquem para sempre. Com isso dito, eu desapareci e reapareci muitas vezes na frente deles, pegando alguns fios de cabelo, antes de aparecer ao lado de Aizawa, ignorando os olhares atordoados que disparavam para a esquerda e para a direita procurando por mim. Eu acho que eu não preciso provar mais nada para eles, eu disse. Mas é bom para eles aprenderem uma lição de humildade, especialmente aquele loirinho. Essa é a minha intenção o tempo todo. Obrigado por não machucar ninguém seriamente, Aizawa disse, inalando profundamente. De nada, eu respondi, rapidamente colocando os fios de cabelo no meu sistema. Eu então coloquei minha mão no ombro de Aizawa, pegando um fio de cabelo que estava lá. A peculiaridade de overall estava na minha mente para pegar, já que me daria a habilidade de derrotar qualquer um com um toque. No entanto, a peculiaridade de Aizawa me permitiria desabilitar a peculiaridade de qualquer pessoa, o que os tornaria quase como seres humanos normais. Mesmo All Might não teria chance contra mim se eu tivesse a peculiaridade de Eraserhead. Eu sempre poderia usar um dos 10 pedidos que possuo de Orochimaru. Ele poderia recriar uma peculiaridade de Eraserhead para mim. Espere. Não acabou, disse uma voz grave. Quando eu virei a cabeça, eu vi aquele garoto de meio gelo, meio fogo olhando para mim com um olhar desafiador. Do pé dele, um enorme pedaço de gelo apareceu, sua altura rivalizando com um pequeno prédio. Eu sabia que isso não era o máximo da habilidade dele, já que ele, no futuro, seria capaz de parar alguém voando a uma altura de arranha-céus. Filho de Endeavor, eu o cumprimentei. Eu acredito que acabou desde que eu peguei seu cabelo. Isso não conta, ele respondeu desdenhosamente e eu sou Shoto. Ele parecia não gostar da maneira como eu o cumprimentei como filho de Endeavor. Certo. Ele odiava o pai dele neste momento. O que você quer, garoto? Eu perguntei gentilmente. Lute comigo com toda a sua força. Use até aquele fogo seu, disse Shoto, seus olhos cheios de determinação para colocar meu fogo à prova. Fazendo uma série de sinais de mão tão rapidamente que ninguém conseguiu vê-los, eu inalei profundamente. Eu estava planejando dar a ele um ataque que ele pudesse suportar. Eu então exalei uma enorme bola de fogo de 3 por 3 por 3 metros cúbicos em sua direção. Shoto franziu a testa para ela, e ele pressionou com o pé. Uma grossa parede de gelo de 5 metros de altura e alguns metros de profundidade apareceu, recebendo o jutsu de fogo e explodindo contra ele. Um vapor espesso subiu da parede. Usando isso como uma chance, eu me esgueirei por ele e apareci atrás dele, dando um golpe rápido no pescoço dele que o fez dormir. Eu então reapareci ao lado de Aizawa, ignorando o que estava acontecendo no fundo. Enfim, como eu estava dizendo, de nada, mas há um lugar onde eu tenho que estar, eu disse. Um lugar, você quer dizer sua aula, ele disse severamente. Eu estava planejando ir para outra cidade assim que a aula acabasse, já que há um teste de licença de herói. Mas eu não tive que responder quando uma figura gigante apareceu entre nós. All Might, com todos os seus músculos salientes, sorriu para mim. Pronto para ir, jovem Kenshiro, ele gritou. Ir para onde? Eu perguntei confuso. É o começo do dia. Você pode faltar à aula. Nós vamos agora, All Might sorriu, para pegar sua licença. Capítulo 70. Eu olhei para os pequenos edifícios enquanto passava por eles, caminhando à velocidade do vento. Ao meu lado, All Might apareceu voando temporariamente perto de mim e dizendo, você pode voar. Sua peculiaridade é incrível. Eu fiz isso também quando entrei no local onde fizemos o treinamento de resgate, comentei. Não deveria ser surpreendente.
Ainda assim, sua peculiaridade tem muitas aplicações, ele respondeu. A peculiaridade de Nejire permite que ela voe, e ela tem um enorme poder destrutivo. Mas ela pode curar? Ele respondeu. Assim, eu assenti. All Might estreitou a sobrancelha, confuso. Ela pode curar meu coração partido, eu disse, apontando o polegar para o meu coração. Ela definitivamente poderia me curar mentalmente e fisicamente. A gravidade puxou All Might para baixo. Mas com um chute no ar abaixo dele, ele se impulsionou para perto de mim e riu. Você deve estar aproveitando sua juventude, ele disse, sorrindo. Isso me lembra da minha época nos Estados Unidos. Mas essa é uma história para outra hora. Deixa eu adivinhar. Sua cantada é sempre, e aí, baixinha, eu falei secamente. Haha. Como você sabia? Ele perguntou. A única em que essa frase não funcionará é na MT. Lady, eu respondi. Bom senso de humor, ele disse antes de levantar as sobrancelhas. Olhe, nós chegamos mais rápido do que o que antecipamos. All Might e eu aterrissamos no meio da cidade, perto de um enorme local com um bloco de cidade falsa e terreno dentro dele. Afastando um fio de cabelo dourado de seu olho roxo, e o Takeyama soltou um longo suspiro de tédio. Ela não queria fazer este trabalho, ser uma das instrutoras para o teste de herói. Mas ela não tinha muita escolha se quisesse pagar pela taxa de dano público que ela havia sofrido. Não é como se ela quisesse destruir aqueles edifícios. Mas a peculiaridade dela a tornava muito grande, dificultando a atenção ao redor. E o fato de o vídeo sobre o vilão gigante contando sua história de redenção para um aluno do ensino médio ter piorado as coisas para ela. Se as pessoas vissem as coisas do ponto de vista dela, elas teriam que entender. O vilão não era tão inocente. Só porque ele ficou louco não significava que ele poderia fazer o que quisesse. Você sabe quantas vítimas atacar um trem em movimento poderia causar. Felizmente as pessoas gostam de grandes curvas, então eu me safei. Mas aqueles comentários online doem demais. Não é como se eu tivesse tido muito tempo para relaxar, já que estive ocupada trabalhando, ela suspirou pesadamente enquanto tomava um gole de seu expresso. As pessoas eram idiotas, e não importa o que ela fizesse, ninguém acreditaria que ela estava tentando ajudar. Mas a única maneira de distrair as massas era fornecendo um pequeno serviço de fã. Havia até pessoas que iniciaram um culto para adorá-la. Enquanto caminhava pelo salão, onde os candidatos à licença de herói vinham de todo o país, ela se deparou com uma visão inesperada. All Might, o herói número 1, estava lá. Heróis e outros fãs o cercaram. Ele estava sorrindo. Ele assinou alguns papéis para eles. Embora ele fosse um homem ocupado salvando todas as pessoas que podia encontrar, All Might conseguia aguentar com um sorriso. Por outro lado, havia uma visão mais interessante. Um jovem musculoso. Embora seu rosto tenha mudado um pouco e amadurecido, ela nunca conseguiria esquecer a forma de seus músculos. Ele estava lá quando ela havia derrubado o gigante. E o sorriu de lado. Bem, vejam quem veio para o teste. Ela estaria mentindo se dissesse que não tinha uma pequena desavença contra ele. Embora não houvesse ressentimentos, ela pensou que seria divertido provocá-lo um pouco. Talvez focando nele e deixando-o preocupado a ponto de ele desistir do teste. Ela sabia que não era culpa dele, mas ela precisava de uma pequena pausa. Enquanto estava prestes a afirmar alguma dominância e provocá-lo, ela parou quando viu o representante da comissão de heróis parado na frente de Kenshiro, se ela não errou o nome dele. O representante curvou a cabeça ligeiramente, dizendo: Senhor Kenshiro, nós estávamos esperando por você, disse o representante da comissão de heróis. E o estreitou a sobrancelha. Esses caras nunca foram do tipo de agir de forma tão respeitosa com heróis que não estavam no top 3. E sim, ela não estava falando sobre o top 10. Era o quão cheia de si a comissão de heróis era. Ela tinha ouvido alguns rumores sobre eles, que se um herói começasse a se desviar, eles desapareceriam sem deixar vestígios. Ela não acreditava nesses rumores. Mas isso provava o quão assustadores eles eram. Aprenderam algumas maneiras depois que meus amigos pagaram uma visita à sua presidente. Kenshiro zombou e cruzou os braços. Como ela está? Tudo bem. Só um pouco triste. Ela me pediu para te entregar isto. O representante foi ao seu escritório, pegou algumas flores e uma caixa de chocolate caro. Ela diz que lamenta que você tenha passado por isso por um mal-entendido, e ela espera que você possa reconsiderar nossa oferta com a injeção do Superman. Ouça, nada pessoal entre você e eu, então eu não vou te tratar mal. Kenshiro deu um tapinha no ombro dele. Você pode comer isso ou dar para sua esposa. Eu não vou dedurar, mas diga à sua chefe que minha decisão não vai mudar tão rápido. Ela tem que colocar um pouco mais de esforço quando tenta me pressionar a abrir mão dos meus direitos, você não acha? Espere. Essa deve ser a dona da biotecnologia da serpente. Todos os amigos dela que compraram as ações dele obtiveram riqueza aumentada. Yu se lembrou de sua conta bancária. Estava perto de zero. Ela então olhou para Kenshiro, um jovem cheio de músculos e testosterona. Sua conta bancária deve exceder até mesmo a agência de Endeavor. Acho que encontrei meu futuro marido. Não vou viver falida para sempre. Ela sorriu amplamente. Na frente dela estava o que a maioria das garotas chamaria de material para marido. De repente, senti um arrepio na espinha, sem saber o que estava acontecendo no fundo. A comissão de heróis estava tramando algo? Enfim, eu precisava dar a eles alguma falsa esperança, pois eu precisava obter a licença rapidamente. Eles podem até me dar alguns privilégios. Eu dei um tapinha no ombro do agente da comissão de heróis antes de devolver as flores e o chocolate para ele. De repente, senti uma superfície macia batendo no meu ombro. Um par de seios grandes o fizeram. Eu virei a cabeça para ver uma mulher loira de cerca de 160 cm em uma fantasia apertada. Aquelas curvas. Eu as conheço. Eu as tinha gravado com o Sharingan uma vez. O arrepio na minha espinha desceu ainda mais. Ops, meu erro. Ela olhou para o meu rosto com seus olhos roxos e sorriu, colocando a mão no meu tríceps. Não te vi aí. Ela está dando em cima de mim? Talvez. Talvez não.
Mas eu não quero drama de traição na minha vida com tudo o que está acontecendo. Eu pensei, ela é bonita, mas estou aqui em uma missão, e em breve serei um homem casado. Por mais tentador que fosse, eu nunca partiria o coração da minha garota. Está tudo bem, eu disse, puxando meu braço um pouco, mas a mão dela ainda tinha um aperto em mim. Eu até a puxei de modo que o peito dela batesse no meu braço. Você pode me deixar agora? Claro, ela disse, soltando. Só me deixe passar. Ela se colocou entre mim e o agente, suas nádegas roçando no meu virilha. All Might, perplexo, eu me virei para All Might. Você viu aquilo? Minha autoestima estava prestes a disparar. Ela tropeçou em você por acidente. Há algo de errado? Ele perguntou. Não, nada. Talvez seja apenas um acidente, e eu estou apenas superestimando a mim mesmo. Eu suspirei. Eu sou apenas uma pessoa de aparência média. Nada de especial em mim. Eu não queria ficar cheio de mim. Todos, ecoou uma voz por um microfone. Por favor, venham para o centro de testes. Seu teste começará em breve. Capítulo 71. Fomos levados para um grande local de teste na beira de uma pseudo-cidade. Eu estava lá em minha fantasia de herói, que consistia em uma roupa simples, uma jaqueta de couro à prova de balas, calças de couro pretas e uma camisa que exibia meus músculos salientes. Respirando fundo, olhei em volta enquanto ouvi a voz do examinador ecoando pelo microfone. Para o primeiro teste, teremos um teste de resgate de manequins. O cenário é que uma bomba explodiu na cidade. Pessoas estão feridas, e vocês precisam salvá-las, disse o examinador. Uau! Isso soou muito mais fácil do que o teste no cânone. Não haveria muita eliminação, então. E não parecia que havia atores participando disso. Se eu agisse como um verdadeiro herói faria, mostrando cuidado com os manequins, então eu conseguiria uma boa pontuação. Eu então teria minha licença, uma licença gratuita para bater em quem eu não gostasse. Todos começaram a correr para a cidade enquanto os edifícios desmoronavam. Eles pareciam surreais quando desmoronaram. Certamente, eles tinham dinheiro suficiente para construir cidades e destruí-las. Eu flutuei no ar e segui junto com todos os outros. Com meu Sharingan ativado, eu tinha uma visão melhor da situação e podia localizar onde estavam os manequins. Sob os escombros e em caminhos estreitos que seriam difíceis de notar. Havia até detalhes que se poderia perder, como pequenas gotas de sangue ou minúsculas pegadas. Eu apreciei a atenção dos examinadores aos detalhes. Eu percorri o campo de teste. Com meu ki ao meu redor, apontei para um grupo de pedras desmoronadas, canalizando meu ki para lá. No meu nível atual, eu poderia controlar o ar. Eu não só podia voar, mas também podia fazer coisas ao meu redor voarem, embora fosse limitado a um certo peso e a objetos parados. As pedras e o vidro voaram para longe, revelando o manequim de um cara que estava escondido embaixo da mesa. Eu peguei e o coloquei no meu ombro. Então escaneei o manequim em busca de quaisquer ferimentos. Descobrindo que ele estava ileso, eu o coloquei em um canto, como se fosse uma pessoa resgatada que deveria se afastar por conta própria. Quem diabo sai disso ileso? Pensei comigo mesmo enquanto ia para outro local, pegando o outro manequim que tinha uma linha desenhada ao lado do coração. Talvez fosse a maneira deles de nos dizer que o coração não estava batendo. Eles querem ver se eu sei primeiros socorros, eu pensei. Nós estudamos isso na escola, então não era um problema. Eu apliquei pressão no coração muitas vezes. A linha surpreendentemente mudou para uma onda por conta própria. Neste mundo, essas coisas não eram surpreendentes, então eu não me prendi à lógica. Sabe, uma das coisas que percebi neste mundo foi que meu diploma de física da vida anterior não funcionava. Por exemplo, não existia nada como a lei da conservação da massa aqui. Eu voei com o manequim para um mini hospital nas laterais, onde encontrei médicos e enfermeiras esperando pelos candidatos. Não parecia um teste, pois eu sentia que estava filmando em um filme engraçado. Eu não reclamei, já que eu estava aqui para obter uma licença, não para fazer perguntas. De qualquer forma, continuei com minha performance. Eu tinha salvado algumas pessoas no passado como estagiário sob Night Eye. Eu tinha experiência para usar. Depois que terminei de salvar cerca de 20 manequins, limpei minha testa. Atenção, candidatos. Aqueles que pontuaram abaixo de 10 pontos podem sair, ecoou a voz do examinador. Então, no céu, um holograma apareceu, contendo os nomes de cada pessoa e suas pontuações. Eu estava no topo. Bom para mim, eu acho. A voz do examinador ecoou novamente. Agora que vocês resgataram os manequins, a dificuldade do teste aumentou com uma reviravolta. Os vilões decidiram atacar os heróis no meio do processo de resgate. Sua prioridade é o resgate. Eu repito. Impeçam a onda de vilões de chegar ao local de resgate. Com isso dito, o chão começou a tremer. Muitas pessoas de máscaras de caveira pretas estavam correndo pela rua, segurando rifles falsos nas mãos. Eles não fizeram o chão tremer, mas a mulher gigante de 20 metros atrás deles era a razão. A fantasia dela era tão apertada quanto a de Midnight. Ela foi quem esbarrou em mim mais cedo e me fez sentir ela. Eu não sabia se foi intencional ou não, mas me deixou provocado. Que droga, pensei enquanto saltava para fora do caminho dos vilões, descansando na beira de uma janela de um prédio quase destruído. O ângulo que eu tinha escolhido era perfeito para apreciar a vista. Apenas fazendo pesquisas. Eu quero descobrir que tipo de marca a palma de Buda deixaria, pensei, ativando meu Sharingan. Embora ela estivesse se movendo lentamente, eu tinha que aperfeiçoar minha visão. Da última vez que aquele bumbum passou por mim, era maior do que meu quarto.
Agora que me mudei para uma mansão com um quarto maior, eu tinha que descobrir. Eu balancei a cabeça, exalando um longo suspiro. Esse maldito alto nível de testosterona. Eu já tinha planejado minha vida de antemão com Nejire e já planejado pedir para ela se mudar para minha casa. É legal neste país. Eu não deveria fazer isso sob a desculpa de pesquisa. O objetivo do teste era simples. Nós tínhamos que impedir os vilões de chegar ao local de resgate. E para fazer isso nós tínhamos que lutar. Os examinadores obviamente iriam se conter para não machucar os candidatos. Pensei que não seria necessário estragar a experiência dos outros aspirantes a heróis derrotando os vilões sozinho. Em outro pensamento, eles apenas desistiriam de ser heróis se All For One espalhasse o caos. Muito poucos não desistiriam, como a MT, Lady. Por trás daquele rosto, corpo em busca de atenção estava uma verdadeira heroína. Ela era mais confiável do que a maioria dos heróis. Era algo que eu não podia negar. Rorô, olhe quem temos aqui. Não vai escapar, um rosto grande e bonito apareceu na minha frente. Eu te aconselharia a recuar um pouco, eu suspirei, apontando minha palma para ela. Não quero estragar seu rosto. Hahaha, ela segurou o estômago e recuou rindo de coração. A capacidade de blefar com os vilões é bom ter. Infelizmente para ela eu não estava blefando. Uma pequena palma dourada de 4 metros foi liberada da minha mão, atingindo o estômago dela e a empurrando deslizando pela rua. Eu tive que conter meu poder e usar minha técnica mais fraca. Ela rolou algumas vezes para trás. Aqueles que interpretavam vilões estavam correndo para fora da estrada. A última coisa que se queria era ser pego por um titã de 100 toneladas rolando. Ela encolheu imediatamente para o tamanho de uma mulher normal. Avisei, eu murmurei, antes de me deitar. Então desapareci do meu local, aproveitando minha velocidade e a falta de atenção dos examinadores para derrotá-los. Quando tudo acabou, fiquei de pé no local de teste, escovando meu casaco da poeira. Eu não me senti mal pelo que fiz, sabendo quão frágeis a maioria dos heróis se tornaria. Bem, não é como se eles fossem necessários, pois eu já decidi criar uma era pacífica. Tudo que eu precisava agora era começar o projeto de clonagem de individualidades. A única que me senti mal foi por acertar a MT, Lady. De longe, ela se levantou lentamente, apoiando-se na parede, segurando o estômago. Ela não estava rindo mais. Mas o cabelo dela ainda parecia bom. As roupas dela ficaram um pouco rasgadas, expondo um pouco de pele ao redor do peito e dos quadris. Eu estaria mentindo se dissesse que não gravei a cena com meu Sharingan. O teste acabou. Todos podem ir para a sala de espera enquanto aguardam os resultados. Ecoou a voz do locutor, acordando-me da minha pesquisa. Eu exalei um suspiro e balancei a cabeça antes de ir para o lobby, onde encontrei All Might esperando por mim com um sorriso. Eu não esperava que você fosse terminar em um único golpe, ele exclamou. Eu usei menos poder do que usei em você, eu respondi. É culpa dela por não ter se defendido. Se ela tivesse cruzado os braços, ela só teria deslizado alguns metros. Mas ela me menosprezou. Literalmente, ou figurativamente? Ele perguntou. Você está perguntando sério? Eu ponderei. São os dois. De qualquer forma, não há necessidade de esperar pelo anúncio. Eu já consegui sua licença de herói. Eu apenas pedi gentilmente e eles fizeram isso por mim. Não precisa me agradecer. All Might pegou no bolso e tirou um cartão antes de entregá-lo para mim. Tinha meu nome, minha foto e tudo. All Might acrescentou. Com isso você não precisa se conter contra os vilões. Você não vai me aconselhar a ser gentil e tentar salvar o máximo possível, eu disse. Ser um bom herói não significa ser sempre um herói legal. Deixar um vilão perigoso ir pode causar mais danos do que bem. Pensei que você acreditava que eles podem ser consertados. Eu perguntei. Talvez eu tivesse uma impressão misturada de All Might dos heróis DC Marvel. Nem todos eles. Ajude aqueles que procuram ajuda. Aqueles que querem ver o mundo pegar fogo, não se contenha contra eles, disse All Might. Isso é profundo, eu assenti em concordância. De qualquer forma, vamos comemorar na minha casa. Eu tenho algumas cervejas. Você bebe? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Eu acenei com a mão e neguei. Não, é para os convidados. Eu não vou recusar o convite. O rosto de All Might brilhou com um sorriso. Colocando minhas mãos nos quadris, eu me virei para o outro lado. Devemos chegar em menos de 1 hora se voarmos agora. Tudo bem. Com isso dito, nós saímos. Eu voei para o céu, e All Might deu um grande salto. Espere. Nós temos que conversar. Uma voz alta que parecia vir de grandes pulmões ecoou. Eu virei a cabeça, vendo MT. Lady gritando na minha direção. Mesmo na altura em que eu estava voando, eu podia ver claramente as características dela. Ela estava me procurando para pagar uma compensação, ou ela ia me repreender por ter batido tão forte nela. A última coisa que eu queria era ser gritado por uma gigante. Eu acenei com a mão antes de olhar para frente, aumentando minha velocidade. Você esqueceu seu número, ecoou uma pequena voz à distância. Ao ouvir a frase formulada estranhamente, eu cocei a orelha. Esqueci meu número de telefone? Dei um tapinha no meu bolso, e meu telefone ainda estava lá. Virando-me para All Might, perguntei. Você ouviu isso? Ouvir o quê? Nada, eu balancei a cabeça. O Sugar Daddy se foi. Embora ele tivesse cerca de 16 a 17 anos, ele era totalmente legal. E o Takeyama olhou para o céu e pisou com frustração, causando um mini terremoto. Ela tinha perdido a chance de pegar o número dele. Ela então fez uma careta e segurou o estômago com dor. Ela nunca tinha pensado que algum aluno do ensino médio pudesse vencê-la assim. O que ele é? O filho ilegítimo de All Might? Ele é um cara durão. Pena que eu não consegui provar. Ela suspirou enquanto encolhia para o seu tamanho normal antes de ir para o centro de testes para pegar seu cheque de pagamento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.